Eu quero que você, que trouxe a Bíblia Sagrada, eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 6 e verso de número 46. Glórias ao Senhor Jesus. Quando se encontrar, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Fala de novo, tá? Presta bem atenção na leitura. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece as pessoas que vêm, ouve a minha palavra e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem o fundamento e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra ou na areia, sem alicerce. Quando a chuva bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Amém? Eu quero falar com vocês nessa noite uma palavra bastante conhecida. Essa palavra é bastante conhecida, mas assim como domingo aqui na igreja eu trouxe uma palavra de alerta aqui, eu trouxe uma palavra de despertamento à igreja. E por que, pastora? Porque nós estamos presenciando. Eu quero falar para você que não estava aqui no domingo, que a maioria são visitantes, né? Porque nós estamos presenciando, irmãos, que Jesus está mais próximo do que nós podemos imaginar. Eu quero até crer que nós somos, pastora Sirlene, a geração do arrebatamento. Eu quero acreditar nisso, né, pastora Beatriz? Com tudo o que tem acontecido nesses últimos tempos, essa praga que veio, que é a questão do Covid, ceifou tantas vidas, tantas pessoas, seu conhecido, quem sabe seu amigo, seu pai, a sua mãe, o seu parente, o seu vizinho. Nós vemos muitas coisas acontecer durante essa pandemia. E o assustador, como eu dizia domingo, é que parece que a igreja ainda não entendeu o que é que Deus está querendo da igreja na terra. Pastor, o que Deus está querendo da igreja na terra? Um posicionamento. Nós estamos vendo uns dias, irmãos, ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve ao Senhor. E esse choque, esses abalos que está acontecendo, justamente está acontecendo por quê? Porque o Senhor está peneirando a sua igreja. E eu compartilhava hoje no grupo de pastores e no grupo de intercessores, que quando começou essa guerra da Ucrânia com a Rússia, eu me lembrei que dia 11 de fevereiro eu tive um sonho. E eu quero contar aqui novamente, porque eu contei no domingo, mas você não estava aqui no culto de domingo. Eu tive um sonho, onde eu estava num lugar que eu não consigo discernir que tipo de lugar era aquele, mas duas pessoas estavam sentadas na minha frente. E eu olhava para aquelas duas pessoas, elas estavam de braços dados, bem grudadinhos, uma na outra, ouvindo a voz de alguém que estava pregando. Mas esse alguém, ele pregava de uma forma assim tão tremenda, uma voz assim que, sabe aquelas coisas que você não sabe explicar?
porque as coisas espirituais você não consegue expressar direito. Mas pastora Silene, olha que coisa linda. Eu estava sentada de frente para essas pessoas, e a voz era como se ela viesse do céu, aqui nas minhas costas. Só que eu não olhava para essa voz, eu olhava para aquelas duas pessoas. E aquela voz, quando ela falava, a pregação dela era mais ou menos assim: que nós tínhamos que mudar o nosso comportamento. Eu estou sintetizando aqui para você. Que a igreja, essa voz dizia que era tempo da igreja mudar o seu comportamento. Que havia muitas pessoas dentro da igreja, mas ainda ligada com as coisas do mundo. Havia muitas pessoas dentro da igreja, mas ainda praticando as coisas desse mundo. E ele falava de comportamento. Ele falava de pessoas que mentem. Ele falava de pessoas prepotentes e arrogantes. Tudo que era relacionado, pastora Marcela, à personalidade. E quando ele dizia isso, uma daquelas pessoas concordava, a outra só observava, mas uma concordava e dizia: eu preciso mudar, eu preciso mudar. Aquela pessoa repetia. Mas o que me chamou a atenção, irmão, não foi só essa voz que falava, não. Foi também que quando eu estava olhando para aquelas duas pessoas, como se fosse nessa direção aqui da cabeça, mas no céu, eu olhei assim de longe, eu vi vários cavaleiros pretos e com cavalos pretos, cavaleiros e cavalos pretos. Quando eu observava aquilo, eu fiquei muito assustada, e eu queria falar para aquelas pessoas o que eu estava vendo. Só que eu não queria ser mal educada e interromper a voz da pessoa que estava falando naquela ocasião. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiquei quieto, e fiquei só ouvindo a voz daquela pessoa. Mas eu observava também, na ocasião, aqueles cavaleiros, porque ele estava sobre os ares, como se estivesse esperando um comando. Aí quando eu despertei daquele sono, irmão, eu fiquei muito incomodado. Isso foi dia 11 de fevereiro. Cheguei e conversei com meu marido, falei: amor, eu tive um sonho assim, assim, assim. E os cavaleiros pretos com os cavalos são os cavaleiros do Apocalipse. Aí eu fui ler algumas coisas acerca disso. Eu já vou entrar na mensagem, tem a ver com a mensagem. E a cor preta na cultura judaica, ela significa lamento, aflição e fome. E no livro de Apocalipse, no capítulo 6, verso 5 e verso 6, ele fala desse cavaleiro. Só que ele fala, Juliana, que ele vai trazer uma balança na sua mão. Então observa só, a cor preta na cultura judaica significa lamento, aflição e fome. Balança representa crise econômica e fome. E eu falei assim para o meu esposo, eu falei: amor, vai acontecer alguma coisa esse ano. Porque aqueles cavaleiros só estavam esperando o comando, pastora Marcela. Como se não bastasse, agora surge essa questão da guerra. E os países, o país que está sendo afetado, irmão, por conta dessa guerra, está sofrendo, gemendo muito. Vocês estão acompanhando na TV, acredito eu. Nós estamos recebendo nos nossos grupos de WhatsApp vídeos e fotos de pessoas destruídas, filas e filas de pessoas para comprar alimento, e já está faltando. Pessoas indo em caixas eletrônicos do país, da Ucrânia, para pegar todo o dinheiro que tem. Por quê? Para comprar alimento. Só que eles têm o dinheiro, mas não estão tendo o alimento. E nós estamos à beira de quase à beira de uma terceira guerra mundial. Assim diz as pessoas que estão acompanhando toda essa questão. Por que eu quero dizer isso? Eu falava para o meu marido: amor, dia 11 de fevereiro eu vi aqueles cavaleiros só esperando o comando, e eu quero acreditar que esse selo foi aberto e foi dado
a ordem. Por que eu digo isso, igreja? As mulheres que estão aqui, porque hoje é um culto de mulheres, temos alguns irmãos junto conosco. O que eu quero dizer para você? Nos nossos cultos tem sido assim. Estamos pregando isso, e vamos pregar muito mais sobre isso. Ei, não tem mais tempo para brincadeira. Acabou esse negócio de não sei se eu firmo, porque eu não vou conseguir. Acabou? Vocês precisam entender uma coisa, irmãos, que as coisas que estão, mas no Brasil está tudo ok. Tudo ok? Espera só. E sabe qual que é o problema do ser humano? Que ele espera as coisas acontecer para ele, se despertar. Antes de vir para cá, eu liguei para uma ovelha minha, serva do Senhor, sempre fiel aqui, principalmente no culto de mulheres, mulher de Deus. A família, sabe aquele negócio de você estar na igreja, mas a família não quer, o marido não quer, não se posiciona? O marido pegou Covid. Nesse exato momento ele está para ser entubado, porque ele está com uma bactéria gravíssima no pulmão. Sabe o que aconteceu? Ele no leito de enfermidade, pastora Marcela, a esposa teve que dar um chacoalhão lá para poder conseguir entrar no hospital, para poder ver o marido. Ela chega lá para falar com ele, ele está todo quebrantado, em prantos, chorando. Sabe por quê? Lá no leito, irmãos, ele está tendo experiências com Deus. Ele disse para sua esposa que ele via como se a barriga dele crescesse, e ele via vários morcegos na janela do hospital. Aí alguém que não é espiritual e alguém que não quer acreditar vai falar o que, pastora Letícia? Está variando. Mas não é que está variando. Todos nós, quando nós temos sensibilidade para ouvir as coisas de Deus, quando nós temos essa abertura para o Senhor, Deus começa a revelar as coisas espirituais para as nossas vidas. Agora, lá no leito de enfermidade, o médico disse para ele, a família queria levar ele para Cascavel. Acabei de receber a notícia pela Marlene, que o médico disse, não tem como levar, porque no caminho ele pode morrer. Ou seja, gravíssimo. Eu orando com a família, eu tirei uma palavra, e a palavra falava sobre salvação. E eu acabei de receber a notícia que ele aceitou a Jesus. Isso, aplauda Jesus. Só que a mensagem que eu trago nessa noite é justamente uma mensagem de alerta. Porque esse senhor, ele teve a oportunidade, porque a esposa foi ousada, a pastora Marcela chegou lá no hospital e disse que precisava falar com ele. Esse senhor, ele teve essa oportunidade, a esposa conseguiu chegar lá e fazer o apelo. E ela disse para ele, continua conversando com o Senhor. Ele disse, eu conversei a noite inteira. Conversei a noite inteira. Agora eu quero deixar uma palavra de alerta para a igreja. Presta atenção. O que será que a igreja está esperando acontecer para tomar uma posição? Que tipo de posição é essa, pastora? Em primeiro lugar, com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus, com a sua fidelidade ao Senhor. O que vai acontecer para a igreja entender que as coisas do mundo são do mundo? A nossa vida aqui é passageira. Só estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui. Ei, o nosso lugar não é aqui. Uma pessoa foi me visitar essa semana, ela falou, pastora, como é linda a tua casa. Estou feliz com você por esta casa, uma conquista.
Aí eu disse para ela assim, fiz uma brincadeira, eu falei assim: sabe, amiga, o Senhor está às portas. A hora que a trombeta tocar, se você quiser ficar com a minha casa, meu carro, você pode ficar, que eu estou subindo. Ela disse: sangue de Jesus tem poder. E por que eu fiz essa brincadeira com ela? Porque as pessoas hoje estão tão preocupadas, irmão, com as coisas dessa terra, preocupadas em enriquecer. Olha lá na Ucrânia, um país lindo, irmão, um país próspero. Pastora Marcela, o povo tem dinheiro e não tem o que comprar. Ei, eu vi hoje um vídeo, as pessoas no caixa eletrônico, filas enorme no caixa eletrônico, pegando dinheiro, e uma mulher chorando na fila, dizendo assim, que ela estava ali há 2 dias na fila para pegar o dinheiro, mas ela disse: eu vou lá para pegar meu dinheiro, mas eu não sei o que fazer com ele, porque o alimento está acabando. Então, para você que está aqui nessa noite, para você que me assiste, para você que me ouve no rádio, não é tempo mais, irmão, de se preocupar só com as coisas dessa terra. Precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Agora vamos lá para o verso 46 aí da sua Bíblia. A minha tradução diz assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabe o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, verso 22? Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, a qual é poderosa para libertá-las. O que Tiago diz tem tudo a ver com o verso 46. O Senhor, Ele não quer que você senta num culto como esse e ouça uma palavra como essa e saia daqui com a mesma vida que você está levando. O Senhor, Ele quer que você saia daqui e comece a colocar em prática as coisas que está escrito nesse livro. Quantas pessoas, irmãos, que estão servindo ao Senhor há anos e tem uma personalidade horrorosa. Eu faço, eu posso, eu aconteço. É do meu jeito, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Aqui eu mando. Aqui tem que ser do meu jeito. Quantas pessoas, irmãos, que estão há anos dentro de uma igreja e ainda sai dos seus lábios palavrões, filho de não sei o que, e não sei o que mais. Quantas pessoas, irmãos, que estão há tempo dentro da igreja, mas ainda ele tem aquele dizer: eu não perdoo. Não, perdoar não. Como se você não perdoar fosse atingir o outro não está nem aí com você. Quem está mal, quem está sofrendo, quem está sendo corroendo por dentro é você. Quantas pessoas, irmãos, que estão há tempo dentro da igreja, mas o pezinho ainda está lá no risca-faca, lá no bailão. Quantas pessoas, irmãos, que ele vem para o culto hoje, amanhã está lá com as práticas. E o Senhor está dizendo assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Outras coisas, em outras palavras, para de dizer que é cristão, mas não pratica as coisas que a Bíblia diz. Para. Deus não quer que você frequente culto. O Senhor quer que você faça uma aliança com Ele. Mas pastora, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Eu acho que o jugo que eu carrego sobre a minha vida, eu acho muito pesado, eu acho que eu não vou conseguir. Então nós vamos rasgar a Bíblia. Porque o versículo que eu acabei de ler está dizendo que aqueles que praticam a palavra, o Senhor os libertará, os salvará.
Segunda coisa, verso 48. Essa pessoa é como um homem que, quando constrói uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Sabe o que é isso? Se essa casa, que é você, não tiver uma boa base, ela desmorona. E sabe o que é essa casa? É o nosso primeiro ministério, a nossa família. Sabia disso? A nossa família é o nosso primeiro ministério. E a família que eu estou dizendo não é a tua mãe, o teu pai, os tios, porque hoje em dia, né, irmãos, as pessoas são tão grudadas. Não, eu estou falando que a sua família é você, o teu marido e seus filhos. O resto é parente, tá? O resto é parente. A sua família é você, o seu marido e os seus filhos. E o que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra que nós acabamos de ler do verso 48? Que se a sua base não for boa, se a sua família não estiver bem, o que acontece? Toda casa ela é condenada. É por isso, meu irmão, que eu sempre digo isso. Há muitas pessoas, irmãos, que eles almejam os altares. Eles querem cantar, eles querem isso. Mas quando você olha para casa, para a família, toda desestruturada. Toda desestruturada. O filho manda no pai. Às vezes uma criança, irmão, de 3, 4 anos, é ele que dá ordem dentro de casa. Ele manipula o pai, manipula a mãe. Ele consegue fazer com que a casa gire em torno dele. E normalmente essas casas assim são casas doentes, casas enfermas. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: ei, se você não cuidar da sua casa, se você não estruturar a sua casa, essa casa vai cair. Aí, meu irmão, não adianta você dizer assim: mas olha, eu te busquei tanto. Você buscou para você, para o seu ministério evoluir. Você precisa buscar para a sua casa. Você precisa buscar para o seu lar. Sabe por quê? Porque a palavra que eu trago para você nessa noite é essa. Se você não preparar a sua casa, meu irmão, para essas coisas que estão por vir, a sua casa não vai suportar. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Eu não tenho uma boa notícia para te dar. A tendência é as coisas piorarem, não é melhorar. Eu disse aqui domingo e vou repetir. A Bíblia fala muito do número da besta, 666. Que se você não tiver ele, você não vai poder comprar, você não vai poder viver nessa terra. E eu não sei se vocês já viram nos noticiários que até o ano passado eles estavam implantando um chip no cérebro de macaco. E esse chip, ele vai te dar o poder de você governar muitas coisas de forma virtual. E agora esse ano já vão começar a fazer o experimento em humanos. E por que esse ano? Porque agora, em muitas nações, como no Brasil, está entrando o 5G. E o 5G, ele vai ser uma velocidade de internet muito grande. E para que haja uma boa função desse chip, precisa ter uma boa velocidade de internet. Eu não sei se você percebeu também, irmãos, em outros países já estão bem avançados, mas no Brasil agora começou, em dezembro começaram já a anunciar o Bitcoin. Daqui a pouco não vai mais existir dinheiro em papel.
dinheiro e moeda. Vai ser tudo virtual. E sabe como você está sendo treinada para isso? Através do Pix. Quem tem Pix hoje, irmão, não quer andar com dinheiro, né? Primeiro começou pelo cartão de crédito. E com o avanço das moedas digitais, daqui a pouco já não vai mais ter cartão de crédito. Não vai ter, não vai existir mais. Só que o problema é que as pessoas não estão ligadas, porque estão tão preocupadas com as coisas desse mundo, que elas não estão ligadas nas coisas espirituais que estão acontecendo. E eu trago essa mensagem para a igreja na terra, nessa noite. Desperta, igreja. Desperta. É tempo de você fazer aquilo que diz aqui, ó, o verso 48. Cavar bem profundo a sua casa e construir ela na rocha. Quando você vai construir uma casa, meu irmão, você não pega um terreno com banhado, porque é desproporcional. Você vai gastar muito dinheiro para deixar esse terreno estável e talvez nem consiga. Porque se você construir uma casa num terreno que é um banhado, você pode ter sérios problemas depois. Então você vai comprar um terreno sólido. E por isso que é interessante a riqueza de detalhes desse versículo 48, porque ele diz justamente isso. É muito importante, meu irmão, a fundação de uma casa. Quando você vai fazer a fundação de uma casa, você não pode pegar um cimento de má qualidade, um cal de má qualidade. Você precisa pegar produtos de excelência, com excelente qualidade, para você não ter problemas depois. E é isso que a Bíblia está dizendo. Ó, você precisa cavar profundo até chegar na rocha. Você está entendendo? Até chegar no lado pedregoso desse terreno. Quando chegar no lado pedregoso desse terreno, aí sim você começa o seu fundamento. E sabe o que é triste, meu irmão? É porque tem muita casa que é bonita só de aparência, não tem fundamento. E é por isso que qualquer vento derruba essas casas. O que o Senhor está falando aqui não é de casas físicas, o Senhor está dizendo de casas espirituais. Um exemplo, tem muitas pessoas, irmãos, que ele fala: eu tenho fé, eu sou profeta de Deus, sou homem e mulher de Deus, e taratá, e taratá, e taratá, e fala, casa bonita. Você até olha e fala: uau, que casa bonita. Você olha para ele, uma casa bonita. Você olha para ela, uma casa bonita. Mas de repente, irmão, o vento começa a soprar. O marido trai, ou a esposa trai, e essa casa diz: não vou mais para a igreja. Eu não vou. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? O filho se desvia da igreja, vai para o mundo das drogas, vai para o mundo, as coisas do mundo. E o que essa casa faz? Não vou mais para a igreja, porque enquanto eu estava na igreja, aconteceu todo esse vento. Eu vou sair da igreja, porque quando eu não estava na igreja, as coisas estavam bem. Eu ouvi isso de uma mulher. Eu fui para a igreja e a minha casa virou do lado avesso. E eu falei para ela: se você foi para a igreja e Deus mostrou para você o que estava oculto, Deus só trouxe a luz. O fato de você vir à igreja, irmão, e as coisas começarem a apertar para você, estarem errado para você, não é que você está no caminho errado, você está no caminho certo. É porque aquele que rege o mundo, ele não quer que você esteja na igreja, do propósito de Deus. E nessa noite o Senhor, ele convida a sua igreja a cavar profundo. A cavar profundo. Pastora, como que eu faço para estruturar a minha casa? Ei, isso aqui, ó.
Aos visitantes aqui nessa noite de outras igrejas, participe mais das escolas bíblicas da sua igreja. As visitantes que estão comigo nessa noite, participe mais dos cultos de ensino da tua igreja. E os membros que estão presentes comigo nessa noite, venha para a escola bíblica da quarta-feira, 8 horas da noite. Domingo de manhã, 9 horas da manhã. Detalhe, é de graça. E por que Deus quer que você entenda a palavra? Porque quando você compreende isso aqui, meu irmão, não vai ter vento, tempestade que vai tirar você do propósito de Deus. O vento pode até balançar a sua casa, porque balançar é normal, você sabia disso? As estruturas de ponte, você sabia que as pontes elas fazem um movimento justamente, é proposital, justamente para não comprometer a estrutura? Sabia disso? Existem construções hoje especializadas nessa flexibilidade, pastora Marcela, especializada nisso, para países onde tem muito terremoto. Países onde tem muito terremoto, é impressionante, irmãos, aqueles prédios assim balançando assim, ó, mas não cai. Não cai. Esse balanço pode até provocar, meu irmão, ó, uma rachadurazinha na tua casa. Pode ser que aconteça assim, porque o vento, quando é muito forte, pode deixar uma rachadurazinha. Mas pode até acontecer uma rachadura, mas essa casa não pode cair. O Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: ei, é tempo de cavar profundo. Sabe o que é isso, meu irmão? Mergulhar na palavra, nas coisas de Deus, na oração, no jejum. A igreja hoje, irmão, é triste, não ora mais. Se eu fizer aqui um culto de oração, meu irmão, vem meia dúzia, ou só vem o Pedro, Tiago e João. Escuta, uma igreja, você, tá? Que não vive uma vida de oração, leitura da palavra e jejum, você não suporta. Não suporta. Mas aqueles que estão baseados nessa palavra, pastora Letícia, quando ele sente que o cerco está fechando, quando ele sente que o diabo está vindo para querer fazer você desistir, fazer você entristecer, ele sabe o caminho. O caminho não é abandonar o evangelho. Ele sabe que se ele for para a oração, Deus renova as suas forças. Vai ter vento na sua vida que vai fazer você pensar em algumas coisas. Vai ter vento na sua vida que vai fazer você ter sentimento de desistir, de parar. Talvez não do evangelho, mas daquilo que você está carregando de compromissos na obra de Deus. Mas quando você dobrar o seu joelho, o Senhor, Ele vai ter um encontro com você e vai fazer você entender através da força dEle que não é tempo de parar, é tempo da igreja avançar. Terminamos ontem, né? Ontem, segunda-feira, um propósito de campanha na mata. E conversávamos ali entre mulheres de Deus, mulheres de oração. Eu conversava com elas porque uma delas disse assim: pastora, está tão difícil o negócio, que dá vontade de ficar em casa, dá vontade de congregar em casa, de tanta opressão que está. E eu dizia para elas uma coisa: essa opressão está muito forte sobre aqueles que estão na frente da batalha. Sabe por quê, meu irmão? Porque atrás de um pastor, de uma missionária, de um obreiro, existe uma multidão de pessoas que estão o seguindo. Ei, você mãe,
que está aqui nessa noite, o diabo, para destruir a sua casa, primeiro ele vai querer destruir você. Porque você, pastora Letícia, é o alicerce dessa casa. E os que estão debaixo da sua cobertura estão olhando você, estão se espelhando em você. E o que o diabo está fazendo nesses últimos dias? Ele está destruindo os sacerdotes da casa, as mulheres de oração. Ele está vindo de uma forma muito terrível para querer impedir essas mulheres de permanecer com as suas mãos levantadas, porque assim ele consegue destruir essa casa. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu profetizo uma unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Isso, vocês estão ligadas, gostei disso, levanta a mão mesmo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Ei, Senhor, ativa isso no mundo espiritual. Como profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida uma unção de renovo descendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai parar, você vai avançar, você não vai desistir. É agora que você vai levantar a madrugada, é agora que você vai rebaixure calabaia, recamaturi resiquebre a calabás. É agora que você vai se levantar no jejum, na oração, porque você não pode parar. Está cancho rebraçore calabás. Estumidubia sempre a calabácia. Uramandure calabasore calabaia. Turabashure hasi quebre a calabácia. Estou emanto. Ei, você precisa entender que há uma unção de Deus na sua vida. Você precisa entender que há um propósito de Deus com você nessa terra. Você não pode parar agora. Você não pode. Levanta a tua cabeça lá dentro da tua casa. Levanta as suas mãos lá dentro da tua casa. Manda aquele demônio da opressão, aquele demônio da divisão embora de lá. Ai, amanto ne cachorro, estebas te cachorro. Meu Deus, desceu um anjo aqui. Desceu um anjo aqui. E ele tem uma espada na mão dele. E o Espírito de Deus está me dizendo nessa noite que ele está cortando o laço na vida de mulheres. Laço, laço, corta mesmo, Jesus, corta mesmo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tem correntes caindo por terra. Tem mulheres que os pés delas estavam presos. Você sentia toda presa, toda amarrada. E esse anjo que desceu, ele desceu para cortar isso. Ele debaixou a raça. Tia manture bashore calabaya. Tia bakashuri hasya. Urekabashore mandare basari calabasya. Urebakashuri barabasore calabaya. Rei abaya mantundere sebria. Ele makasho. Ene manturi basuri calibaya. Ele basho mete que manturi abasé. Vai cortando aí, Senhor. Vai cortando, vai cortando. Vai cortando, vai cortando o laço. Ele manturi que ele abassa. Meu Deus, tô toda arrepiada, ó. Ele aturi haite. Ele manturi calabai. Ele machuri calabácia. Fortalece essas mulheres aqui nessa noite, Jesus. Fortalece, fortalece, fortalece.
Você que está aí na sua casa, sinta a presença de Deus aí. Esse anjo que desceu aqui nessa noite, ele também está descendo aí na tua casa. Desce mesmo, Senhor. Desce dentro deste lar. Corta esse vício. Esse homem que está preso no alcoolismo, vai cortando, vai cortando, vai cortando. Meu Deus, que é isso, Jesus? Pastora Marcela, eu vejo mulheres revestidas nessa noite. O Senhor está trocando a sua vestimenta. O Senhor está trocando a sua vestimenta. Receba vestimenta nova. Receba vestimenta nova. Receba, 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 receba. Desenrola, Deus, os seus mistérios aqui nessa noite. Vai recebendo vestimenta nova. Vai recebendo vestimenta nova. Vai receber. Vai recebendo. Vai recebendo. Vai. Vai recebendo. Tem sandália nova sendo colocada nos seus pés. Ei, tem sandália nova sendo colocada nos seus pés. Tem vestimenta nova descendo do céu. Que manda rai. Terabashuri que levas. Estebaduria rai. Deus está te preparando para uma grande obra. Aracachô. Deus está te preparando para uma grande obra. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Lecamantore baixou, alabacachúria, elebaçou, elebacachébria, elebacachúria, rácia, elebai, receba a vestimenta. Deus nessa noite tem renovo. Isso, receba o renovo. Você vai sair daqui hoje cheia do Espírito Santo, cheia da graça, cheia da unção. Elebachúria, rai, receba a graça. Isso, receba a presença de Deus. Tem jugo caído por terra. 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 Ei, tem jugo caído por terra. Receba. Tem jugo caído por terra. Receba. Tem jugo caído por terra. Não há ferrolho. Isso, Pai. Nem porta. Isso. Olha aí, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Não há doença
profetiza. Ei, começa a dizer: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai. Sai, sai, sai. Sai da minha frente. Não há doença, nem culpa que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade, Ele acalma. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Tá sentindo a presença de Deus aí? Que presença é essa, Jesus? Coisa linda. Olha isso, pastora Letícia. Ei, abassure ras, curamantore ras, mantore cachorro. Lui abassure que ele vai, li abassome de cachorro, li abaio récia, ei abaia chabre calabá, ei abacoxé. Receba um renovo da parte de Deus. Faz assim com as suas mãos, assim, ó. Ei, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Contempla aí agora você sendo vestida por uma veste celestial, ó. Meu Deus, Senhor, eu quero minha veste. Olha ele entrando no seu corpo, ó. Contempla aí, contempla aí, ó. Olha a vestimenta descendo. Olha o anjo te vestindo, meu Deus. Receba a vestimenta do céu. Receba, 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 receba. Isso, isso. Isso, receba. É vestimenta que desce. 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 Desce, desce, desce. Receba. Receba. Receba, receba. Vestimenta que desce do alto. Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha aí, ó. Vestimenta nova. Oh, obrigado, Jesus. Isso, ó, ó. Os olhos espirituais, vai, ó, ó. Obrigado, Jesus. Ó. É, pastora Beatriz, você vai voltar diferente lá pra Argentina, viu? Ó, pastora Beatriz, vestimenta nova lá na Assembleia de Deus da Argentina. Vestimenta nova, pastora Beatriz. Estou sentindo a presença de Deus. Ei, estou sentindo a presença de Deus. Olha o anjo do Senhor aqui. Basuri que ele baia. Ei, abacaxuri raça.
Vamos lá, Nenê. André tá no mistério. Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar. E o desespero. O desespero me toma. Por mais pressão. Por mais pressão que seja. Olha aí, pastor Silene. Situação, O o controle. controle ainda está Na palma. de sua mão. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa prova. essa luta me matar. E o desespero. O desespero me toma. Que presença é essa, Jesus? Por mais pressão que seja a situação, O controle. ainda está na palma de suas mãos. Escuta isso, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro. Alex. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem. pela manhã. Alex. Eu creio. Profetiza, vai, vai. E Ainda que a figueira não levante a sua voz. floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Que coisa linda. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Enquanto você canta, tua bênção tá chegando, vai. E Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. escuta o que eu vou lhe dizer. O choro pode durar uma noite, mas eu vou profetizar que a partir de agora tem vitória de Deus descendo. Alex, vem aqui com essa câmera que eu quero que você registre o que Deus vai fazer agora. Ei, estou profetizando na sua vida. Se você está, olha quantas mulheres que estão aqui nessa noite. Eu sei que você está aqui porque você respeita a unção que está sobre essas mulheres que estão na direção desse trabalho. Então eu quero profetizar. A partir de agora, levanta a tua mão. A partir de agora, tudo aquilo que está travando a sua vida, tudo aquilo que está travando no mundo espiritual a tua vitória, o Senhor está descendo agora com os seus anjos e está desatando agora tudo que está amarrado. Tudo que está amarrado, o Senhor está desatando. Desata, desata, Jesus, desata. Receba, receba a tua vitória, receba. O choro ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, Todavia todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. mais uma vez. E Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei.
Alex, fecha aqui para mim. Fecha aqui para mim que eu quero fazer um convite. Alebaxúria. Sentindo a presença de Deus aqui. Alacachore calabas. Alebaxô. Quemanto remachúria. Chuia camanto res. Alecabaxore aquela. Você que está me assistindo aí, alebaxô. Você que está me ouvindo pelo rádio. Há um anjo do Senhor desatando o mundo espiritual para te alcançar. Aquilo que estava amarrando os seus pés, as suas mãos, está caindo por terra agora, em o nome de Jesus. E o próximo culto de mulheres, eu espero você aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. E eu quero orar por você que está afastada do caminho do Senhor. Alguma coisa aconteceu na sua vida que fez com que você se afastasse. Faz tempo que você não congrega, mas o Senhor te chama hoje. Volta para Jesus hoje. Cadê você? Eu quero orar pela sua vida. Cadê você que está afastada do caminho do Senhor? Isso! Olha aí! Vem! Vem! Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Cadê você? Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Cadê você? O Senhor te chama. Está afastado do caminho do Senhor. Pastor, eu quero aceitar a Jesus hoje. Estou cansado dessa vida. Eu preciso. O Senhor te chama, vem. Vem. As obreiras ficam ligadas aí. Vem. Meu coração está acelerando, mas eu não tenho coragem. Vem. O Senhor te chama. Mas foi muita decepção, pastora. Vem, porque o Senhor te chama. O Espírito de Deus te chama para um compromisso. Mas pastor, o que a minha família vai pensar? Deixa a tua família para lá. Porque na hora que nós mais precisamos, até a nossa família nos abandona. Mas o Senhor, Ele nunca te abandona. E o Senhor te chama hoje. Mas pastora, será que eu vou conseguir? Vai, se você quiser, você vai. A Bíblia diz, dá o primeiro passo. E as demais coisas o Senhor faz por você. Cadê você? Eu já vou orar por ela. Domingo foi um culto tremendo. Depois eu mandei o áudio no grupo dos obreiros. Uma pessoa disse que queria muito vir para frente, aceitar a Jesus. Reconciliar, Ju? Ou aceitar? Reconciliar. E disse que não conseguia, né? Sabe por quê? O mundo espiritual, irmão, é uma batalha muito grande. Às vezes a pessoa quer tomar uma posição, mas não consegue. Eu vou te falar, não tem mais tempo a perder. Não espere acontecer com você igual aconteceu com esse senhor que eu contei aqui nessa noite, lá no leito, contemplando o mundo espiritual, que ele viu que realmente Deus existe. Não deixa isso acontecer na sua vida. O Senhor te dá uma oportunidade hoje. Tem mais alguém? Senão eu já vou orar por essa vida. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, visita, Pai, a tua serva. Jesus, a palavra falou com ela, por isso que ela hoje está tomando uma posição. Cobre ela, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Reveste ela, Espírito Santo. Reveste, reveste, reveste. E que todas as cadeias caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Dá um abraço nela, missionária Charlene. Glória a Deus.
escute o que eu vou lhe dizer. O próximo culto, traga uma pessoa que não é crente. Eu sei, irmão, que é legal andar com as amigas que é crente. Convida suas amigas que é vaso, que é crente, mas convida também aquelas que estão sofrendo. Aquelas que estão debaixo de jugo, de opressão. Sabe? Sabe aquela tua vizinha que o casamento dela está arrebentado, está destruído? Aquela amiga de faculdade, aquela amiga do trabalho. É ela que você precisa trazer. Porque o Senhor precisa alcançar esses corações que estão desacreditados. E você vai ser um instrumento de Deus na vida delas. Você crê nisso? Amém, Jesus? Eu quero que você pegue a sua oferta. Nós vamos ofertar nessa noite. Pega a sua oferta. O seu dízimo, você que trouxe o seu dízimo. Para você que preferir, tem o Pix aqui, ó, que é o CNPJ da igreja. 14.217 389 1000 ao contrário 36. Esse é o Pix da igreja para você fazer a sua oferta, tá bom? Ou, pastora, não tem dinheiro, mas tem o cartão de crédito. Lá atrás tem a obreira Aline que tem o cartão de crédito. Mas não deixe de semear, não deixe de ofertar. Sabe por quê? Porque nós somos o resultado daquilo que nós plantamos. Você sabia disso? Você é o que você planta. Então você não pode deixar de semear no reino de Deus. Amém, Jesus? Pegue a sua oferta e o seu dízimo. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja, Pai, e pela semente que elas estão depositando na tua casa. Que nunca falte um celeiro, nunca falte no celeiro da tua igreja. Que a sua mão venha abençoar a vida dessas pessoas, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus? Oferta com alegria, pode ofertar. Tem gasofilácio aqui na frente, outro lá atrás. E você que está me assistindo, tem um QR Code aí para você colocar aí a câmera do seu celular. Já entra direto na conta da igreja. Você pode fazer o seu Pix. Não deixa de contribuir. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Amém, Jesus? Se coloque em pé. Antes de nós finalizarmos, isso, já fala, só um pouquinho. Nós vamos fazer um clamor agora para o irmão Joanir, o irmão que eu falei aqui. Ele acabou de ser entubado agora. E nós vamos clamar aqui, vamos colocar ele na mão do Senhor. Amém? Para você que está hoje pela primeira vez aqui na igreja, quero só explicar algo para você. Quem sabe você viu esse mover todo, você ficou assustada. Não se assuste. Isso aqui são coisas espirituais. Uma vez uma professora minha foi num culto que eu estava, e ela me viu marchando no mistério de Deus. E ela chegou no final do culto e ela perguntou para mim, por que eu fazia aquilo? E ela era recém-convertida, estava indo recente na igreja. Por que você fazia assim e tal? Aí eu perguntei para ela, quando você sente a presença de Deus, o que dá vontade de você fazer? Ela falou, me dá vontade de levantar a mão. E ela começou a falar para mim o que dava vontade. Mas eu não faço porque eu tenho vergonha. Aí eu falei para ela, essa é a diferença minha e tua. Eu não tenho vergonha, eu faço. Eu não fico com vergonha. Se eu sinto a presença de Deus, eu levanto a mão, eu glorifico. Sabe? E sabe o que é a presença de Deus? Quando ela entra dentro de nós, irmãos, é uma alegria. É um negócio que você não tem explicação. Não tem explicação. Então não se assuste, viu? Isso aqui que você viu, essas mulheres marchando aqui no meio da igreja,
elas estão expressando o que está aqui dentro delas. Estão expressando. Eu fui pregar num culto esses dias e foi uma palavra muito forte. E uma mulher começou a gritar no meio da igreja. E ela dizia assim: O pastor levantou, falou para a obreira. E eu senti que o pastor achou que fosse demônio. Eu disse: ninguém toca nessa irmã. A palavra falou tão forte no coração dela que ela está colocando para fora a dor da sua alma. Aquela mulher deitou no meio, assim, entre os bancos. E ela gritava e dizia: Jesus, eu não aguento mais. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes a palavra ela vem tão forte no nosso coração que as lágrimas descem. E você não se contenta. E tudo que está aqui dentro de você, você colocar para fora. É por isso que eu digo, quando a gente está aqui, o mundo espiritual, os anjos do Senhor, eles estão trabalhando no meio da igreja. Sabe o que é isso? Arrancando a tristeza do coração, arrancando a opressão. É por isso que eu não tenho dúvida que você vai sair daqui hoje renovada pelo Senhor. E nós vamos orar agora para o irmão Joanir. Vamos, igreja, orar? Vamos. Lembra o culto retrasado que eu orei para o meu amigo Saul? Alguém estava aqui nesse culto? Estava? O que o médico disse? Que estava parando os órgãos. Irmão. Nós oramos aqui, o irmão dele orando lá, que é pastor. Naquela semana o corpo dele começou a reagir. Sabe onde está o meu amigo Saul agora? Dentro da casa dele, com a sua família. Só Deus para fazer isso. Hoje eu vi um story da Mary, 3 dias depois dele ser liberado do hospital, irmãos. Ficou entubado, quase morreu. Eu ouvi os áudios do médico, irmão, aquilo chegava a me dar uma angústia. Eu falava: Senhor, chegava a me dar um negócio. Sabe por quê? Porque ele estava desviado da igreja. E eu, o irmão dele, a família toda chorando na presença de Deus. Eu falava: Senhor, não leva ele assim. Não leva. Deixa ele voltar. Agora, irmão, Deus está trabalhando na família todinha. Você não tem noção. É assim que Deus faz. Levanta a sua mão. Vamos orar. Deixa eu só falar um negócio aqui, antes só um pouquinho. Uma mulher falou para mim assim algo esses dias. Falou para mim: pastora, obrigado porque o culto está terminando cedo. Porque às vezes a gente terminava meio tarde, as pessoas não conseguiam pegar Uber. E ela falou bem assim: porque meu marido, ela não é da nossa igreja, meu marido não queria deixar eu vir no culto porque estava terminando um pouco tarde. Mas sabe que eu fiquei triste, pastora? Eu falei: por quê? Porque quando eu não era crente, presta atenção nisso que eu vou dizer. Quando eu não era crente, eu vivia nos bailão até altas horas da madrugada. E ele nunca me perturbava, porque ele sabia que eu arrancava o pescoço dele. Agora que eu sou crente, pastora, estou vindo na igreja, se o culto passar 15 minutos, aquele homem fica igual o Satanás pro lado de fora da igreja. E outro dia, pastora, eu senti que o diabo queria me pegar. Eu falei: por quê? Pastora, eu falei assim: meu Deus, se eu sair da igreja, esse homem estiver lá do outro lado, endemoniado dentro daquele carro, hoje eu arranco o pescoço dele. Aí ela falou assim: imagina, pastora, se você me conhecesse quando eu era do mundo, pastora, traía ele um monte, ele ficava igual um cordeirinho. Agora, pastora, não pode passar 15 minutos do culto, que ele fica um Satanás lá do lado de fora da igreja, perturbando a minha vida. Ela falou assim, e eu estava assim: pastora, a senhora estava dando a bênção apostólica, isso há 2 cultos atrás. A senhora estava dando a bênção apostólica, eu já pensando, de repente, a senhora pega e libera uma palavra. A senhora diz: irmãs, coloque em prática o que foi pregado aqui hoje.
Quando você passar daquela porta para lá, não deixa o diabo usar a tua vida. Ela falou, na hora eu peguei e baixei minha espada. Ela falou, meu Deus, parece que só tinha eu naquele culto. Então eu quero dizer para vocês aqui, que eu já vou fazer esse clamor, já vou finalizar. Não deixa o diabo tirar a tua paz quando você sair lá fora, tá? Olha o renovo que Deus te deu. Você está saindo com espada nova, com vestimenta nova. Não deixa nada tirar a sua paz em nome de Jesus. Levanta a sua mão, Senhor, em nome de Jesus. Visita o irmão Joanir, que está entubado lá no municipal. Que o anjo do Senhor entre lá agora, Senhor. Eu não sei em que ala que ele está, eu não sei em que quarto que ele está, mas o Senhor sabe. Senhor, visita o Joanir. Hoje a palavra para ele saiu sobre salvação. Se ainda tu tens um propósito com ele nessa terra, Pai, faz o seu milagre e tira ele daquele lugar. Assim como o Senhor tirou meu amigo Saul, desenganado pela medicina. Tira ele de lá, Senhor. Tira ele. Se é o seu propósito, Deus, como igreja nós profetizamos agora: espírito da morte, saia daquele quarto. Ei! Espírito da morte, saia daquele quarto. Pulmão, volta. Volta, pulmão. Volta porque você está parando o pulmão. Volta porque a bactéria está querendo disparar, pulmão. Mas em nome de Jesus, nós como igreja damos ordem a esses pulmões. Voltem a funcionar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.